Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Tem que sorrir com os olhos, né? Uma alegria estar de volta aqui em Ribeirão Preto, nessa linda igreja, revendo aqui os irmãos, e estando ao lado do meu grande amigo, pastor Nailton, ele sempre acompanhado aqui da sua esposa, pastora Josi, né? Uma alegria estar aqui, viu? A igreja está bonita, está viva, o culto está bem assembleano, né? Eu estou sentindo Jesus aqui nesse lugar, viu? E eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração nessa noite. O pastor já apresentou as pessoas que estão comigo. Gustavo está aqui, meu tangedor. Pastor Gabriel Pires é nosso co-pastor ali na nossa igreja sede em Orlândia. O Vitor é meu assessor, ele vai tirar umas fotos aí. Então, se você fica bem bonito quando ele tirar uma foto sua, tá? E se estiver solteiro, levanta uma plaquinha, disponível, né? Minhas mídias sociais têm um alcance grande, quem sabe Deus não faz um milagre, né? Alguém trouxe Bíblia? Abra sua Bíblia comigo. No primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. O capítulo é o de número 11. Deus está aqui, igreja. Deus é bom. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Assim está escrito. E então subiu Naás, o amonita, e sitiou as Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim põe esta afronta sobre todo Israel. E então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo, e então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Tomou um par de bois e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.002 homens de Judá, e dos homens de Judá 30.000 soldados. Amém, igreja? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e feche os olhos. Mais uma vez, Senhor, eu te peço licença para sair do átrio, atravessar o lugar santo e entrar no santo dos santos com a sua igreja. O pastor que orou por mim já intercedeu pedindo ao Senhor que venha sobre a minha vida com inspiração. Então a minha oração não invalida dele, pelo contrário, ela soma. E a minha oração é esta, Senhor: antes que eu comece a revelar aos seus filhos os mistérios desta noite, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega eles nessa noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom.
maravilha que acenderam a luz da igreja. É que eu fiquei com vergonha, eu ia pedir para acender a luz na hora que eu estava lendo, eu já não enxergo mais a Bíblia. Eu estava aqui forçando os olhos para ler, falei, Jesus, né? E aí acenderam a luz, Deus é bom. E disse Deus, haja luz, né? E houve luz. Veio algum pentecostal para essa reunião aqui? Então olhe para o irmão do seu lado, ainda que ele esteja mascarado, diga assim, eu quero o meu milagre essa noite. E só quem quer o milagre dá um grito daquele tamanho. Maravilha. Eu vou fazer um pedido a esses queridos obreiros do Senhor que estão trabalhando muito aqui. Eu vou pedir para que vocês não distribuam mais nada na igreja enquanto eu estiver pregando, se for possível. Porque aí senão tira a atenção de todo mundo e eu acho que não vai ter água para todo mundo, né? Mas depois do culto você vai tomar água, Coca-Cola, Guaraná, né? Vai comer pizza e ninguém dá nem glória a Deus, né? Nada, é uma igreja que jejua bastante, né? Está todo mundo em jejum, ninguém come mais essas coisas, né? Maravilha. Pastor Nailton, querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, que vieram de longe, estamos aqui hoje reunidos em torno de um propósito. E o propósito foi dito aqui pelo anjo da igreja. Ele disse que quer que esse ano o Senhor traga um poderoso avivamento sobre este ministério. Quantos estão com ele neste pedido? Tem muitas igrejas aqui representadas. Eu gostaria que cada cristão, cada crente que entrou neste templo, entrasse conosco neste propósito, de pedir a Deus que dê a você hoje condições de voltar para a sua igreja como uma brasa de fogo viva, tirada do altar, para que onde você passe, fique um rastro, um incêndio incontrolável, porque eu creio que estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Pastor Nailton disse aqui que ele acredita que pelos próximos 100 anos o advento da volta do Messias vai acontecer. Eu não tenho dúvidas disso. Posso estar errado, mas pelo que eu entendo, desde que me entendo por gente na igreja, desde criança, nunca estivemos tão próximos do arrebatamento da igreja como os dias em que estamos vivendo agora. É claro que desde os tempos de Cristo se ouviram falar em terremotos, pestes, se ouviram falar em filhos brigando com pais, pais com filhos, mas nunca houve uma intensidade tão grande, tão profunda da articulação do inferno sobre a terra. E eu creio que esse é o abraço do afogado, como se contam as histórias, é o desespero do diabo, sabendo que ele perdeu a batalha e que esta igreja é vitoriosa pelo sangue de Jesus. Na verdade, olha que eu me lembrei de um grande pregador quando eu era criança, que dizia sempre que pegava o microfone, que quando ele ia pregar, ele estava pregando para 2 igrejas. Dizia ele, estou pregando hoje para 2 igrejas aqui reunidas. E não era igrejas denominacionais, não era igreja A ou igreja B. Ele dizia, existem 2 igrejas que caminham juntas na terra. Uma é a igreja militante e a outra é a igreja triunfante. A igreja militante é composta daqueles homens e mulheres que atravessam as cidades, os bairros e entram na igreja uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma vez por mês para participar da ceia. São aqueles que congregam, mas não se envolvem. São aqueles que estão conosco, convencidos, achando que são convertidos. E ele dizia, a esses deixo aqui a minha palavra de pêsames. E ele dizia, aproveite a minha presença, porque em breve eu estarei longe de você. Mas a outra parte, ele dizia, a igreja triunfante é aquela que está aqui, e se a trombeta do arrebatamento tocar, não tem nada nesta terra que segure ela. Eu quero crer que estou pregando aqui para a igreja triunfante nesta noite. E eu quero dizer também que se a trombeta do arrebatamento tocar daqui 5 minutos, e aqui dentro dessa igreja só 2 crentes subir, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse, por favor. Maravilha. Gustavo, mude a música para mim, filho. O Senhor soprou ao meu ouvido e testificou ao meu coração um texto que eu li para vocês aqui. Esse texto é um texto surpreendente, é um texto antigo, porque a Bíblia é antiga, mas é uma história verdadeira, não é uma história com E, mas uma história com H, ou seja, não é uma invenção, é uma história que aconteceu de verdade. Houve um período em que o povo de Deus, quando estavam sobre a terra, os chamados judeus, ainda não eram governados por reis humanos. O governo de Deus
estava sobre o seu povo. Não era um governo monárquico, não era um governo democrático, era um governo teocrático. Ou seja, Deus era o governador daquele povo, era o presidente daquele povo, era o imperador, era ele quem cuidava do seu povo. E eu estou falando aqui da nação eleita, da nação santa, da nação zelosa e de boas obras, que era então a nação de Israel. Todo o nosso Velho Testamento foi escrito em torno desse povo. E aqueles que têm uma visão mais teológica da Bíblia vão compreender e concordar comigo que o Israel do Novo Testamento, ou do Velho Testamento, não era só uma nação. O Israel do Velho Testamento era um tipo de igreja. Era como se fosse a igreja do Velho Testamento. Eu sei que muitos podem dizer, pastor, isso é forçar demais a interpretação, porque a palavra igreja não existe no vocabulário hebraico, só existe no vocabulário grego. A palavra igreja vem do verbo eclésia ou eclesia, que significa chamados para fora, tirados de um ambiente e arrastados para o outro. Então o termo igreja, tecnicamente, não se aplica ao Velho Testamento, mas aqueles que têm um Espírito de Deus, e acredito que Deus ainda fala com os seus profetas, quero que você receba esta palavra. A igreja do Velho Testamento era a nação de Israel. Posso ouvir um amém por isso? Sendo a nação de Israel um tipo de igreja, ou a igreja do Velho Testamento, e eu dou provas disso, quando Deus foi chamar o fundador da igreja, chamada Israel, ele chamou pelo nome, ele chamou de Abraão. E o que foi que ele disse para Abraão? Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra onde eu ainda vou te mostrar. Ou seja, Deus tirou aquela igreja de um lugar, chamou-a para fora. É Abraão quem vai dar o pontapé inicial para a construção desta igreja do Velho Testamento. Posso então compreender que tudo o que aconteceu com aquela igreja no Velho Testamento foi escrito aqui na Bíblia, para que nós, igreja moderna, igreja odierna, não caíssemos nos mesmos erros deles. Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Pense numa igreja que nasce com Abraão, que é arrastada para o Egito, que fica 430 anos presa no Egito, e depois de um período de 430 anos de prisão, Deus levanta um pastor para cuidar desse rebanho, e o nome desse pastor é Moisés. Deus entrega esta igreja na mão de Moisés, e fala para Moisés, tire esta igreja do Egito, e leve esta igreja, e esse número de almas que Moisés recebeu de presente. Lá no Velho Testamento nós vamos ler que saíram do Egito 600 mil almas de guerra. O que eram almas de guerra? Eram somente homens que tinham exatamente 30 anos de idade, que era a idade da emancipação do povo judeu. Era com 30 anos que o menino saía da barra da saia da mãe e ia participar da artilharia do exército, por exemplo. Por isso, o ministério de Jesus começa quando ele tem 30 anos de idade. Era a emancipação. 600 mil almas de guerra, moços solteiros prontos para a guerra. Fora os casados, fora mulheres, fora crianças, fora os velhos, fora as crianças. Imagine esse amontoado de pessoas num total de quase 3 milhões de pessoas. Quantas pessoas eu disse? Quase? Imagine um pastor que herda uma igreja e tem a ordem de Deus de tirar esta igreja do Egito, que é um símbolo do mundo, e vai levá-los para Canaã, que é um símbolo do céu. Esse homem consegue arrastar o povo do Egito, mas não consegue levá-los para dentro de Canaã. Das quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente 2 entraram em Canaã. O nome delas eram Josué e Calebe. O restante morreram naquela terra, morreram no deserto, foram sepultados no deserto. Então olha só e preste muita atenção, e preste atenção com temor. O que foi escrito no Velho Testamento, nos escreveu o escritor na carta aos Hebreus, foi escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para nós não errarmos com aqueles que erraram. Lá na política, quando eu estou em Brasília, de vez em quando ouvimos um parlamentar, sempre no meio do seu discurso inflamado, dizer: aquele que não conhece o seu passado incorre no erro de cometê-lo de novo. Quem não conhece a história acaba repetindo a história novamente.
Aquele que não aprende com o erro daqueles que erraram no passado, acabará repetindo o erro no futuro. Que Deus nos guarde. Imagine uma igreja com 3 milhões de almas e somente 2 entrar. E por favor, não se escandalize, nem o pastor daquela igreja entrou em Canaã. O próprio Moisés foi sepultado por Deus no alto do Monte Pisga. Isso é muito sério. É esse povo de Israel, esta igreja do Velho Testamento, que o Senhor deixou escrito aqui para que nós aprendêssemos com a vida deles. Nesse período em que eu estou dizendo que eles estão no deserto, ficaram no deserto, mas o deserto para eles era como se fosse um oásis. Eu disse que era se fosse como um. Pergunte por quê? Geralmente deserto é lugar de sofrimento, sim ou não? Geralmente deserto é lugar de sofrer com o calor do sol durante o dia, sofrer com o frio da noite, no calor da madrugada, ou melhor, no cair da madrugada. Deserto é lugar onde não tem como se plantar, onde não tem como colher, então a fome com certeza vai se abater. No deserto não tem nada, não tem como criar animais, então você não vai ter nem roupa daqui a alguns meses, porque se matar os animais, os poucos que tinham vão ser usados aí a sua pele, e depois você não vai ter mais roupa. Deus tira Israel do meio do Egito e vai levá-los para Canaã e dá a eles um passeio turístico no meio do deserto. O deserto só era deserto para os beduínos, para aqueles que viviam no deserto e sofriam. Para Israel era um passeio, porque durante o dia o sol não queimava a pele deles, tinha uma nuvem que fazia sombra. À noite, o frio não estorricava a pele deles, porque a nuvem que fazia sombra de dia, de noite ela acendia numa claridade e com calor aquecia o coração do povo. Quando eles tinham fome, Deus transformava o céu em uma grande padaria, e todos os dias de manhã lá estava o maná na mesa deles. E o dia que eles enjoaram do maná, foram apertar Moisés. Moisés foi falar com Deus. Deus disse: eu respeito o povo, vou mudar o cardápio. Deus fechou a padaria do céu e transformou o céu numa churrascaria e fez chover carne na mesa do povo hebreu. O povo que era para não ter condições da sua roupa ficar rota, porque depois de 40 anos ela vai se acabar, a Bíblia diz que o sapato não furava, a roupa não envelhecia. Então, para Israel, o deserto não era deserto, só tinha nome de deserto. Para Israel, o deserto era um oásis. E eu tenho uma palavra de Deus para o coração da igreja. Nós já saímos do Egito. Quem já saiu do Egito aqui? Deixa eu ver. Só que nós ainda não chegamos em Canaã. Se nós saímos do Egito e nós não chegamos em Canaã, onde é que nós estamos? O que há entre o Egito e Canaã? Não ouvir? 1, 2, 3. Então olha para o seu irmão e diga: estamos no deserto. Mas fale para ele: não se preocupe, porque deserto só é deserto para os beduínos. O deserto para nós é um oásis. É por isso que o mundo está gritando crise lá fora e os crentes estão gritando Cristo aqui dentro. É por isso que no meio da pandemia as pessoas não têm coragem nem de se reunir para um aniversário. Olha a igreja apinhada e amontoada de gente aqui. Nunca vão nos entender, porque nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Somos de outro lugar. É este povo que depois de ter tantos sinais, prodígios e maravilhas, ainda vão se perder no meio do deserto. Eu fico imaginando Deus olhando do céu para a terra, coçando a cabeça e dizendo: eu não entendo eles. Porque eu transformei o caminho do deserto em um passeio. E nem isso faz esse povo me amar. Você deve se lembrar que por mais de uma vez, Deus chamou o pastor da igreja do Velho Testamento, Moisés, e disse para ele: eu me cansei dessa igreja. Eu me cansei desse povo. Por várias vezes Deus falou: eu vou matar esse povo. E o que acontecia com um bom pastor? Porque o pastor, ele é um sacerdote por natureza. Aí Moisés interceder: Senhor, não faz isso. O que dirão as nações? Que o Senhor teve condições de nos tirar do Egito e não conseguiu nos levar a Canaã. Na segunda vez ele disse: Senhor, o que dirão as nações? Dirão que o Senhor é um Deus que não teve paciência com o seu povo. E todas as vezes Deus relevava. Mas teve um dia que Deus ficou com tanta raiva, com tanta ira, que ele chamou o pastor daquela igreja e disse assim: Moisés, eu vou destruir essa igreja. E antes de você defender ela, escute. Eu vou destruir ela, mas eu tenho uma proposta. Eu vou fazer de você uma outra igreja. Vou fazer de você um outro povo.
Um dia que eu estava lendo isso aqui, eu tinha passado uma luta muito grande na minha igreja. Eu olhei para o céu e disse: Senhor, não faz essa proposta para mim hoje. Teve gente que entendeu. Vou falar de novo. Imagina, pastores, daquele dia que você fala, daquele dia que aquele crente, sabe, aqui não tem, é só na nossa igreja que tem, Gabriel. Aquele crente que o diabo chega perto dele, o diabo não deixa ele endemoniado. O crente deixa o diabo encrentalhado, sabe? O diabo é pouca ficha perto do crente, que ele tormenta demais o pastor. Imagina naquele dia Deus chegar em você e falar assim: eu vou destruir esse povo, e eu vou te dar um povo maior em outro lugar. Eu tenho certeza que tem alguns pastores aqui que vão dizer: Senhor, faz logo, faz hoje ainda. Mas Moisés era mais crente do que eu. Era tão mais crente do que eu que quando Deus mandou a palavra do céu para a terra, a palavra entrou no ouvido de Moisés, foi para a mente dele. Antes da palavra chegar no coração dele, Moisés se jogou de joelho no chão. Caiu de joelhos e rasgou a roupa. Pegou poeira e passou na cabeça e disse: Deus, risca o meu nome do teu livro, mas não destrói esse povo. Deus olhou para Moisés e disse: esse é um pastor de verdade. Deus falou: fica de pé, Moisés, e manda o povo marchar. Mande o povo marchar, porque ninguém vai morrer, Moisés. Por causa da sua intercessão, ninguém vai morrer, Moisés. Moisés levantou todo feliz. Aí Deus olhou para ele e disse: só tem um problema, Moisés. O que, Senhor? O que eu vou fazer com esse povo é pior do que a morte. É pior do que a destruição. O que o senhor vai fazer, meu pai? O senhor vai nos matar de fome? Não, já falei que tem padaria e tem churrascaria no céu. O senhor vai nos matar de sede? Não, eu vou colocar atrás de vocês uma rocha e eu vou colocar pernas nela. O nome dessa rocha é Rocha de Meribá. Não sei se os irmãos aqui já pararam para prestar atenção. Só sai água doce da rocha de Meribá. Israel ficou 40 anos no deserto rodando. Para onde eles iam? Quando eles olhavam para trás, a rocha de Meribá estava atrás deles. Ninguém entendeu? Vou falar de novo. Só tinha um lugar que saía água doce no deserto. Porque o deserto era cercado pelo mar. E no mar só tem água salobre, não dá para beber a água do mar. Então Deus colocou uma rocha e chamou ela de Meribá. Todas as vezes que Moisés falava com a rocha, ou batia na rocha, jorrava a água da rocha. Só que o povo não ficava parado, eles ficavam andando em círculos. Para onde eles iam? Quando parava e tinha sede, olhava para trás, lá estava a rocha de Meribá. E só para os desavisados, eu tenho uma notícia de Deus: a rocha de Meribá está aqui nessa noite. Por favor, não bate na rocha, só pede água que ela vai verter. A rocha de Meribá é Jesus. Ele diz: eu sou a fonte da água da vida. Aquele que bebe da água que eu tenho para dar nunca mais tem sede. Senhor, então o Senhor vai nos matar no frio do deserto? Não, a nuvem vai acender uma tocha de fogo. Então é no calor do dia? Não, vai ter sombra. Eu imagino Moisés então aliviado, dizendo: se o Senhor não vai nos matar de fome, não vai nos matar de sede, se o Senhor não vai nos matar de vergonha com a roupa, se o Senhor não vai nos matar de frio nem de calor, o que pode ser pior do que isso? Aí Deus diz: Moisés, ninguém morre de frio, nem de calor, nem de vergonha. Ninguém morre de fome, nem de sede. Mas em Canaã, ninguém entra. Vou falar de novo. Ninguém morre de frio, nem de sede. Ninguém passa vergonha. Mas em Canaã, ninguém entra. Terminam a vida e não vão para a terra prometida. Subiu um arrepio na minha coluna aqui. Porque é isso que Deus não quer que aconteça com a nossa geração. É disso que Deus quer livrar a nossa igreja. Porque ultimamente os cultos estão muito normais. Todas as igrejas estão lotadas. Essa aqui está lotada, caminha 100 metros, você vai encontrar uma outra lotada. Hoje nós ajuntamos pessoas em qualquer lugar. Quantos congressos eu participei nesse país com 100, 200, 300, 500 mil pessoas? E alguém pode dizer: estamos em avivamento, porque nós temos multidão. E aí venho eu com a seguinte pergunta: quem foi que disse que quantidade é sinônimo de avivamento? Se quantidade fosse sinônimo de avivamento, na Marcha para Jesus em São Paulo, há 2 anos atrás, porque foi a última que teve física, onde nós colocamos
2 milhões de crentes para marchar na rua. À noite, na hora do Jornal Nacional, William Bonner não ia só anunciar. Os cristãos evangélicos colocam 2 milhões para marchar na Avenida Paulista, em São Paulo. Não seria essa só a propaganda dele. Se estivéssemos em avivamento, ele ia dizer: 2 milhões de crentes marcham em São Paulo, 10 paralíticos andam, 20 cegos enxergam. Estava cruzando a Avenida Paulista, um cortejo fúnebre, e o defunto ressuscitou dentro da carruagem lá. Se tivéssemos avivamento de verdade, sinais, prodígios e maravilhas nos cercavam 24 horas por dia. As pessoas estão confundindo o que é igreja de verdade. Igreja não é apenas para juntarmos pessoas. Isso aqui não é um teatro. E eu não sou um artista. Isso aqui não é um cinema onde você escolhe o filme que você quer ver. Igreja é um quartel-general, onde soldados vêm do campo de batalha para ouvir um soldado que tem uma patente maior, como eu, que de tanta experiência vim aqui contar para vocês como vencer o verdadeiro inimigo lá fora. Porque o inimigo que está lá fora, ele não tem medo da sua cara feia. Ele não respeita o seu anel de formatura. Ele está pouco se lixando se você tem dinheiro, se você fala inglês, português. Ele está pouco se lixando se o seu parente é o prefeito da cidade, ou se você tem uma grande gleba de terra na cidade. O diabo não se ilude com isso. O diabo só respeita canela de fogo. Vou repetir. O diabo só respeita crentes que transpiram azeite. O diabo só respeita crentes possuídos pelo Espírito Santo. E só pode ser possuído pelo Espírito Santo quem tem uma vida reta, quem tem uma vida em pureza, quem tem uma vida em santidade, quem tem uma vida de renúncia. Porque está muito fácil ser crente hoje. Quando eu era jovenzinho, a nossa pregação era: venha como está. O tempo foi passando, as igrejas foram abrindo muitas portas e começaram a dizer: venha como está e fique como veio. E aí a minha geração agora, que está tentando consertar isso, a gente fala assim: venha como está, fique como veio, porque depois nós vamos ver como é que vai ficar. Isso aqui é muito sério. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Se as pessoas soubessem o que pode acontecer dentro dessas 4 paredes, se soubessem que há algumas presenças invisíveis aqui, os anjos de Deus estão aqui dentro. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, foi falar para as mulheres: por favor, cubram o seu rosto, em sinal de poderio e respeito aos anjos que estão dentro da igreja. Paulo escreve em outro texto dizendo assim: quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, outros têm testemunhos, e aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. O próprio Espírito Santo estava naquela porta olhando para você quando você entrou. Ele apertou as 2 mãos como uma criança ansiosa, olhou você passar e disse a si mesmo: quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje que ela ou ele voltarão a fumegar como antigamente. O Senhor te trouxe hoje aqui só para eu te dar esta palavra. Não é porque as coisas estão dando certo na sua vida, mesmo você fazendo tudo errado, que Deus está contigo. Não é porque a sua despensa está cheia, o seu carro tem combustível, o seu casamento vai de vento em popa e os seus filhos estão gordinhos estudando, que está tudo bem. Mesmo você passando a madrugada toda vendo o que não presta no Google ou na internet. Mesmo você levando uma vida dupla, uma aqui dentro da igreja e outra lá fora. Não pense que Deus aceita o seu pecadinho só porque ele é um pecadinho de estimação. Jesus não vem buscar uma igreja fajuta. Jesus não vem buscar uma igreja imiscuída e promíscua com o mundo. Jesus vem buscar uma igreja lavada no seu sangue. E você pode não acreditar, mas há um chuveiro aqui sobre nós hoje. O chuveiro da graça. Ele ainda jorra o sangue que purifica-nos de todo pecado. Mas ele só pode purificar de pecado se houver arrependimento. Se você passar o culto inteiro me ouvindo pregar e ficando me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre, nada vai acontecer. Se ficar me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente, nada vai acontecer. Se ficar aqui dentro com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto, nada vai acontecer. Mas se você começar a pedir: fala comigo, purifica a minha vida, aí eu posso dizer:
que Jesus vai nos levar até Canaã. Essa nação de Israel, segregada por Deus, selecionada por Deus, separada por Deus, para uma única finalidade, pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. Haviam muitas nações, mas Deus escolheu uma, separou essa nação. Deus queria que Israel fosse um modelo para as outras nações. Era essa a intenção de Deus. Que Israel fosse um modelo, um chamariz. Deus queria que qualquer povo, ao olhar para Israel, sentisse desejo de ser como eles. Por isso Deus criou 3 doutrinas do Velho Testamento e Israel não compreendeu. A primeira doutrina que Deus deu para o povo de Israel no Velho Testamento foi essa aqui, olha. Não é para vocês se misturarem com outros povos. Não é para ninguém sair daqui e ir para o meio do outro povo. Israel achou que Deus queria criar uma raça puritana, ariana, como Hitler, e não era isso. Porque o texto não dizia que o povo não podia só ir, o povo não podia ir e ficar. Mas o Senhor disse, se for para vocês irem e encontrar alguém e trazer para cá, aí pode. Se vocês acharem alguém em outro povo que vocês amem, estão apaixonados, só não pode é ficar lá. Mas se a pessoa de lá quiser vir para cá, pode. Mas como é que alguém ia vir para cá? Só ia vir para cá se fosse atraído pela cultura dos judeus. A segunda coisa que Deus disse, não é para vocês comerem qualquer tipo de comida. Israel achou que Deus queria ser o masterchef deles. Não era isso. Deus queria libertar o povo de sofrer doenças no calor do deserto. Comer comida rançosa, com calor de 56 graus na sombra durante a tarde. Se dá uma diarreia, uma disenteria em 3 milhões de pessoas, acabava a nação. Israel começou a ficar com raiva de Deus, porque Deus interferia nas coisas pequenas. Deus interferiu no relacionamento deles com outros povos, e Deus interferiu na comida deles. E por último, olha o que Deus disse. Não é para ter roupa de homem e mulher. Não é para ter roupa de mulher em homem. Por que Deus disse isso? Deus não queria que nenhum judeu fosse confundido ao andar pela rua. Deus queria que quando uma mulher judia andasse pela rua, as pessoas dissessem, é uma mulher judia, uma mulher de Deus. Quando havia um homem andando pela rua, é um homem judeu, é um homem de Deus, é um homem feito à imagem e semelhança de Deus. Deus não queria que houvesse dúvidas, mas o Israel do Velho Testamento não entendeu isso. Acharam que Deus estava se metendo demais na vida deles. E Deus foi empurrando-os com a barriga. Chegaram em Canaã. Chegaram aonde? Não os 3 milhões, só 2, Josué e Caleb. E os outros nasceram no deserto. A geração que nasceu no deserto vai ser pior do que a geração que saiu do Egito. Porque a geração que nasceu no deserto era para ter aprendido com o erro dos pais. Viram os pais morrer no deserto. Era para ter juízo. Meu pai morreu porque Deus não deixou eles entrar em Canaã porque eles pecaram. Então vamos entrar em Canaã em santidade. E o que foi que esse povo fez? Quando entraram em Canaã, tiraram do meio dos apetrechos, das bagagens, postes ídolos. E levantaram altares a Baal, Astarote, Azera, Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Estavam em Canaã. Não estavam mais no deserto, estavam na terra que manava leite e mel. Deus olhou do céu e falou, não estou acreditando no que eu estou vendo. Agora que eles estão num lugar que podem me adorar, que podem me glorificar, que podem dar a mim gratidão, eles pegam Baal. No livro de Juízes, por 7 vezes, num período de quase 300 anos, a nação de Israel foi subjugada, foi amordaçada, aprisionada por todos os povos daquela terra. Os cananeus, os heveus, os filisteus, todos os zeus daquele mundo antigo. E por que Deus fazia isso? Deus deixava os filisteus, os cananeus, os heveus virem contra Israel, para que Israel acordasse, para que Israel saísse do transe. Porque o sonho de Israel era ser igual ao mundo. E Deus tirou eles do mundo para que o mundo quisesse ser igual a eles. Só uma proposta para a igreja estar aqui. Deus quer que os nossos filhos sejam luz na escola. Deus quer que o Senhor seja luz no seu trabalho. Deus quer que as pessoas lá fora perguntem para nós assim, ó, o que quer isto dizer? Quando você ora, quando você chora e fala em línguas,
Quando você passa pelo vale da sombra da morte, ao invés de dar um tiro no ouvido, ao invés de injetar drogas na veia, você diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Porque é na hora da prova que o ímpio olha para ver o crente, se o crente é igual a ele ou é diferente. E ainda outra vez, e vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é o momento de ver que Deus está na nossa vida? Não é quando tudo está bem, é quando tudo está desabando. Deus queria que a sua vizinha, ao ver a senhora passar pela luta com seu marido, com seu filho, e ver a senhora não esmorecer, ela ir lá bater na porta e falar assim, me conta qual é o seu segredo, porque eu não estou aguentando meu marido. Aí era a hora da senhora dizer assim, só tem um lugar que você encontra milagre. Vamos lá para a minha paróquia. Vamos lá escutar o meu pastor com aquela voz rouca. E as pessoas vão dizer, mas lá dentro, eu já fui em psicólogo, eu já fui em terreiro, eu já fui em todo lugar. E você vai dizer, dentro da minha igreja tem algo sobrenatural. Como é que você acha que nós crescemos no Brasil? Porque os pregadores eram bonitinhos? Porque os pregadores eram inteligentes e sábios? Os meus velhos pais na fé só tinham 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. A maioria deles era analfa de pai e o resto era beta de mãe. A maioria deles não sabiam nem ler a Bíblia. Iam ler a Bíblia, liam tudo errado. Vamos ler aqui no livro de Êxodo. Vamos ler aqui no livro de Genésio. O irmão que Deus usou para me plantar em mim a semente do ministério, chegou num culto do salãozinho uma vez, esbaforido. Chegou lá com o olho esbugalhado assim. Ele falou assim, Jesus falou comigo de tarde, que ele vai levantar alguém aqui hoje. Um salão com 20 pessoas, e assim, e esse alguém vai ter a mesma unção do profeta Albuquerque. Levantou a irmã, o irmão Ovídio, a Margarete está aí atrás, Margarete, lembra do irmão Ovídio? Irmão, mas irmão Ovídio, não tem na Bíblia o tal do Albuquerque. Ele diz, vai ler a Bíblia, mulher. O Albuquerque é aquele que orou assim, ó, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Era o profeta Abacuque. Mas o meu herói lia Albuquerque. Se fosse nos dias de hoje, seria arriscado, cancelado. Ninguém queria ouvi-lo pregar. Não sabia falar português. Não sabia falar inglês. Mal sabia ler a Bíblia. Mas quantas vezes eu vi aquele homem zarrão, porque ele tinha quase 2 metros de altura. Ele tirava um óculos perneta do rosto, que o óculos dele só tinha uma perna, ficava trançado no meio do rosto. Aí ele pegava a Bíblia, levantava aquela mão dele, parecia uma raquete de tênis de tão grande. As lágrimas começavam a descer do olho dele. E ele falava, eu não sei falar bonito, mas eu sei falar 4 coisas que ninguém nunca vai tirar de mim. Primeiro é que o meu Jesus salva. Segundo é que ele cura. Terceiro é que ele batiza com o Espírito Santo. E quarto, vai voltar na terra para me arrebatar. A igreja só existe para 3 propósitos. Primeiro, aguardar Jesus. Segundo, ser luz para o mundo. E terceiro, anunciar o seu doce evangelho. Se você vem para a igreja em busca de um Cristo que é dono do ouro e da prata apenas, você pode até encontrar o ouro e a prata, porque ele é tão querido que ele dá aquilo que você pede. Se você vem para a igreja em busca de um Cristo que conhece muito de matrimônio, ele pode consertar o seu casamento, ele até pode consertar o seu casamento, mas o conserto do seu casamento não te leva para o céu. As suas contas pagas podem não te levar para o céu, mas se você entrar por aquela porta em busca daquele que salva, aquele que escreve o nome do homem no livro da vida do céu, aquele que saltará muralhas para te levar até o fim, aí você vai ganhar coisas extraordinárias de Deus. Eu falava dia desses na nossa campanha que nós encerramos ontem lá em Orlândia, que houve um testemunho na Bíblia em que Jesus curou 10 leprosos de uma vez. Quem se lembra? Ele curou 10 leprosos, foram todos embora. Só que um leproso voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. Os 10 receberam a cura. Mas aquele que voltou para agradecer recebeu algo mais. Jesus olhou para ele e disse assim: a tua fé te salvou. Os leprosos
leprosos foram curados e 9 deles foram para os quintos dos infernos depois que morreram. Foram para o inferno com a cura divina e tudo mais. Mas só aquele que voltou para reconhecer Cristo, voltou para casa com a cura e com a salvação. Maior do que o milagre que você vai receber aqui, é o milagre que você já recebeu. É o seu nome escrito no livro da vida. Depois de se curvarem diante de todas as nações possíveis e sofrerem todo tipo de revés, essa nação não se converteu. Se tornaram inimigos de Deus, ao ponto de terem a pachorra de chamarem o profeta Samuel e falar para ele: nós enjoamos desse Deus. Nós não queremos que esse Deus seja o nosso rei. Nós queremos um rei homem. Todas as nações têm um rei homem. Nós queremos um reinado humano. Nós queremos saber qual é o nome do nosso rei de verdade, não apelidos que vocês colocam aí. Profetas chamam ele de Jeová Shammah, Jeová Sabaoth, Jeová Jiré, Jeová Tsidkenu. Não, nós queremos um rei que tem um nome só. Nós queremos um rei que a gente sabe o endereço dele. Não essa história de que ele mora no céu, mas em que parte do céu. Nós queremos saber o endereço desse rei. Nós queremos saber a roupa que ele veste. Samuel marcou uma audiência no alto da montanha com Deus. E ele começou a falar com Deus. A Bíblia diz que ele não sabia o que falar. Imagine, você é profeta e vai falar para Deus que o povo não quer mais ele. Como Samuel ficou com muita dificuldade, a Bíblia diz que Deus falou: Samuel, eles não rejeitaram a você, rejeitaram a mim. Se é um rei homem que eles querem, eles vão ter. Só que não pode haver 2 reis num povo. O rei homem chega, mas eu vou embora daqui. O rei homem vai vir, vai governar sobre vocês, mas eu vou precisar sair daqui. E assim começa o reinado, ou a monarquia de Israel. E começa num período esquisito. Começa com Deus levantando um moço. Deus ainda deu para Israel o que naquele momento era o melhor. Olha como Deus é querido. Deus está saindo de cena e vai preparar para eles um rei. Um rei alto, um rei bonito, um rei corajoso, que precisava ser moldado. E esse rei se chamou Saul. Diga comigo, Saul. Pergunta para o seu irmão: conhece Saul? Saul é aquele filhinho de papai. O pai é fazendeiro, acordou de manhã, já foi lá na mesa do café, comeu tudo que tinha direito, só sabia comer, azarar as meninas e dormir à noite. Um dia o pai olhou para o filho, roncando, deve ter dito assim: esse menino precisa começar a ter responsabilidade, porque a fazenda é ele quem vai administrar um dia. O pai acordou de manhãzinha e um empregado chegou e disse assim: ó, seu Quis era o nome do pai de Saul. Sabe aquelas jumentas que o senhor tinha aqui? Sei, o que aconteceu? As jumentas sumiram. Quis falou assim: mas como é que uma jumenta pode sumir? O bicho quando empaca, nem se chegar fogo nela, ela vai embora. Mas olha, já sei o que eu vou fazer hoje. Não vai mandar qualquer empregado não, viu? Pega um capataz e eu já tenho uma pessoa que vai atrás dessas jumentas hoje. Lá vem Saul. Menino buchudo, daquele jeito. Imagina se fosse hoje, aquele tupetão, aquela camisa aqui para baixo, mascando aquele chicletão e falando: pô, cara, é o Saul. Saul chega na mesa, o que tem para comer? Ele acaba de comer. O pai diz: menino, hoje você vai trabalhar. E pai, eu vou fazer o quê? Você vai procurar as jumentas que eu perdi. Ah, mas eu não sei nada de jumenta não. Vai um capataz que entende de jumenta e sabe onde jumenta costuma ficar. Você vai aprender o ofício hoje. E Saul foi, só que antes de ir, a única coisa com que ele se preocupou foi com o bucho dele. A Bíblia diz que ele pediu para prepararem comida para ele. Ele encheu um saco de pão. E lá foi Saul e o capataz. A cada 10 passos que dava o cavalo de Saul, ele enfiava a mão na sacolinha e dava uma mordida no pedaço de pão. E nada de jumento. Até que chegou num lugar da caminhada, que ele enfiou a mão no saco e não tinha mais pão. Acabou a comida. Quando acabou a comida, ele disse: vamos voltar porque acabou a minha comida. E um moço que era empregado do pai dele disse assim: Saul, nós não podemos voltar sem notícias da jumenta. Olha, se não me falha a memória, nós estamos aqui numa região onde mora um homem de Deus. O nome dele é Samuel. Saul já ouviu falar de Samuel, das histórias. Aí Saul disse assim: o que você quer? Vamos até o homem de Deus. Aí Saul, veja só, é moleque, abuchudo, mas criado na igreja, conhecia algumas culturas. Ele disse assim: a gente não pode ir até o homem de Deus de mão vazia. Eu não tenho mais nada, o pão que eu tinha eu comi. O empregado
empregado falou para ele: eu tenho aqui 1/4 de ciclo de prata, eu te empresto. O empregado emprestando para o filho do patrão. Saul pega aquele 1/4 ciclo de prata, cabia aqui na palma da mão. Ele vai até a porta da casa do profeta. Eu imagino ele na porta, antes de bater, ensaiando. Como é que ele ia falar com o profeta? Seu profeta, eu vim aqui porque a jumenta do meu pai fugiu. Não que meu pai seja uma jumenta, é a jumenta animal. Perdeu aqui, eu estou aqui para... Antes que ele batesse a porta, a Bíblia diz que o profeta abriu a porta e chamou ele pelo nome. Saul, eu já estava te esperando. E quando Saul entrou dentro da casa de Samuel, os anciãos de Israel estavam todos lá. E havia uma mesa farta. Ninguém havia tocado na comida ainda. Porque o profeta disse: Deus vai mandar o futuro rei de Israel aqui na porta. E as pessoas estão esperando um homem habilidoso com espada, um homem forte, um homem de experiência. E entra aquele garotão, que ninguém dava nada por ele. O rapaz entrou e ficou sem saber o que fazer. Aí o profeta olhou para ele e disse assim: você vai sentar conosco e vai comer. Você não está com fome? Lembra que ele ia voltar para casa porque não tinha pão? Até nisso Deus é detalhista. Deus preparou um banquete para Saul. Só que quando Saul foi comer, o profeta não deixou ele comer da comida de todos. A Bíblia diz que o profeta pegou o prato dele. A comida do profeta era diferente. A Bíblia diz que o profeta repartiu a comida dele com Saul. Há um mistério. Outro dia eu volto para pregar sobre isso. Há um mistério nisso. A comida do profeta não é dada para qualquer um. Deus estava repartindo a unção do profeta com aquele moleque, com aquele menino chamado Saul. Quando Saul termina de comer, diz assim: mas e a respeito das jumentas do meu pai? O profeta disse: a respeito das jumentas do seu pai, assim diz o Senhor, já foram encontradas. O Senhor usou isso para te trazer aqui. O profeta fica de pé, pega um chifre de azeite e derrama na cabeça de Saul. E vai profetizando sobre ele: tu és agora o rei do povo escolhido. Na medida que o óleo vai descendo sobre Saul um temor, um medo, uma responsabilidade. Porque ele acordou naquele dia de manhã, achando que seria só mais um dia. Ele saiu procurando jumenta. Ele teve que pedir emprestado para ir na casa do profeta. E agora ele recebe algo que ele não tinha pedido. Ele recebe a unção para ser o rei de Israel. Você consegue entender o que significa isso? Ele pegou 1/4 de ciclo de prata emprestado, porque não tinha. Ele vai voltar para a casa dele agora como dono de todas as minas de ouro e prata, porque agora ele é o rei de Israel. Ele saiu de casa como empregado do pai, ele vai voltar como o rei do pai dele. Ele saiu de casa como um menino buchudo, ele vai voltar para casa como um ungido de Deus. Posso começar a profetizar? Existem pessoas que vieram aqui hoje achando que vinham só para ouvir o político polêmico. Eu fui só a isca que Deus usou para trazer aqui. Alguns vieram aqui porque perderam a sua jumentinha no meio do caminho. Problema em casa, família, finanças. Você veio aqui e mal sabia o que encontrar. Aí você entra aqui dentro e Deus manda eu repartir a comida do profeta. Vou falar de novo. E eu não tinha preparado nada disso. Ai, Jesus. A comida do profeta está sendo repartida, recebe? É sinal que Deus está te ungindo. Você entrou só como um crente. Ao sair por aquela porta, vai sair como uma autoridade profética. Você será o ponto de partida para o maior avivamento que a sua família já viveu. Agora que o profeta ungiu Saul, Saul está atordoado. E o profeta vai dizer para ele: quando você sair daqui, você vai passar pela sepultura de Zelza. Lá 2 homens virão a ti para tentar roubar a tua paz. Não dê ouvido a eles. Atravesse a sepultura de Zelza. Ou seja, quando você sair daqui, você vai encontrar aqueles que matam as profecias. Você vai passar pelo meio do cemitério, vai voltar para o vale. E a palavra de Deus para você é essa: não vá pelo que você vê, vá pelo que você recebeu essa noite. Não deixe ninguém roubar, não deixe que uma palavra contrária diz que, e tudo que você ouviu aqui foi conversa fiada, não deixe nada disso acontecer. Aí o profeta diz: quando você passar por eles, você vai encontrar um grupo de profetas que vão subindo a Deus para adorar.
estarão com saltérios e harpas. Você vai entrar entre os profetas, Saul. Para quê? Porque o que está nos profetas vai pegar você. E então o Espírito de Deus se apoderará de ti e te transformará em um outro homem. Alguém acredita nessas coisas da Bíblia? Aconteceu exatamente como o profeta disse. Saul passou pela sepultura de Zelza, ignorou os falastrões, achou os profetas subindo, entrou entre eles, recebeu o Espírito Santo, profetizou e não reinou ainda. Foi para casa, guardou o segredo, mas ele começou a ser mudado. Ele era só um menino. Até que acontece uma tragédia em Israel. Um grupo de homens cerca a cidade, liderados por um comandante chamado Naás. Diga comigo, Naás. A palavra Naás significa serpente. Esse homem, quando cercou Israel e viu que Israel estava acostumado a ser subjugado, porque eles já tinham caído por 7 vezes diante dos outros povos, Israel era acostumado a perder. Quando esse exército, liderado por Naás, cercou o povo, e Naás viu que esse povo não levantou espada, não levantou flecha, chamou os anciões da cidade. Olha o que os anciãos disseram àquele comandante: nós não nos importamos em te servir. Nós já somos acostumados a nos curvar para os heveus, para os heteus, os girgazeus, os cananeus, os filisteus. Você é só mais um que vem governar a gente. Nós não queremos guerra. A gente só vai mudar o nome do rei, só vai mudar o nome, não tem problema. A gente aceita você governar sobre a gente. Naás olhou aquilo, achou esquisito, porque todo povo que ama a sua terra luta por ela. Todo povo que ama os seus sonhos, vai atrás dos seus sonhos. E ele encontrou um povo que não estava nem aí para nada. Ele achou aquilo muito estranho. Então Naás fez uma proposta. Olha a proposta dele. Tudo bem, eu vou governar sobre vocês. Mas amanhã, por esse mesmo horário, eu quero todos os homens de Israel aqui. Com um detalhe. Todos com o olho direito arrancado. Se vocês não fizerem, eu faço aqui amanhã. Vou cegar o olho direito de todos os homens de Israel. Quando essa palavra chegou nos anciãos, os anciãos se desesperaram e choraram. Pediram 7 dias para o homem. Dá 7 dias para a gente nos reunir aqui e ver se alguém tem coragem de lutar por nós. Não tinha ninguém com coragem de lutar por eles. Olha a proposta desse homem, arrancar o olho direito. O dia que Deus me revelou isso, eu quase caí para trás. O que é o olho direito? Pergunte a mim, o que é o olho direito, pastor? É o olho da mira. Olha a minha mão direita. Pegue na sua mão direita uma pedra invisível. Você vai jogar aqui na minha mão. Tenta mirar a minha mão. É automático. Fecha-se o olho esquerdo. E com o olho direito, você mira para jogar. Era o olho da guerra. 99% dos judeus eram destros. Quando aparecia um canhoto, era um problema ou era um milagre. O olho direito era o olho da batalha. Naás disse: se eu arranco o olho direito deles, eles nunca mais conseguirão lutar pela terra deles. Nunca mais conseguirão lutar pelos sonhos deles. Nunca mais conseguirão lutar pelo projeto deles, pela família deles. Pasmem, senhoras e senhores. O diabo tem negociado com as igrejas. Tente lembrar aí a última vez que você viu uma pessoa cair endemoniada no culto. A não ser que se marque um culto específico de libertação. Ontem foi um culto de libertação lá na minha igreja. Caiu umas 4 pessoas endemoniadas. Mas raramente isso acontece. Mas quem é crente há mais de 30 anos aqui, 20, 25 anos, vai se lembrar que em todo o culto tinha 2 tipos de manifestação. Ou caía alguém endemoniado, ou alguém era batizado com o Espírito Santo. Às vezes acontecia os 2. Todo o culto. Ou as pessoas ficavam cheias do Espírito Santo e tinham profecias e sapateavam, eram arrebatadas, ou o diabo se manifestava, a gente expulsava.
o diabo não se manifesta mais. Eu estava numa reunião com os amigos um dia desses, questionei eles, sabe o que eles me disseram? É porque agora a nossa igreja tem tanto poder e tanta unção que o diabo não consegue chegar nem na calçada. E eu olhei para ele e falei assim, sei. Eu falei, eu acho que é outra coisa. E perguntaram, o que você acha? Eu disse, a unção e o poder que nós temos é tão pequeno que não faz nem cócegas no diabo. E o diabo congrega conosco. Vou repetir. O diabo congrega conosco. Cultua conosco. Por que o demônio se manifesta num culto? Ele só se manifesta quando alguma coisa o provoca. Quando ele se sente desconfortável. Quando o fogo começa a queimá-lo. Quando um anjo coloca uma espada no rosto dele. Quando o Espírito Santo vem sobre a igreja. É isso que faz o diabo se manifestar. Ele se manifesta para sair. Quando ele se manifesta é porque ele vai embora. Ele não está aguentando ficar ali. Por que ninguém mais cai? O diabo virou um membro das nossas igrejas. E já havia um alerta lá no Novo Testamento, no Apocalipse. Tinha uma igreja, das 7 cartas ao Apocalipse, tinha uma igreja que o diabo foi tão atrevido que ele não sentava no meio da igreja. Ele sentava no altar. Já leram isso ou não? Há um trono de Satanás colocado aí. Jesus estava na porta da igreja batendo, querendo entrar. E o diabo mandava na igreja. Eu sei que esse tipo de palavra é desconfortável. Mas é o único tipo de palavra que cura o crente. Você já ficou cego? Será que tem alguém entre nós que o diabo furou o olho direito dele? Não sai mais para a guerra. Não consegue orar. Não canta mais. Não vigia. Não entrega nem folhetos. Não consegue falar do amor de Cristo para ninguém. Passa a vida toda murmurando de tudo e de todos. Pulando de igreja de galho em galho. Em busca de uma igreja perfeita. Nunca vai achar. O diabo vazou o olho direito dos nossos heróis. De muitos ministérios. Não se vê mais nada. O diabo ia fazer isso com Israel. Até que Saul estava caminhando e ele viu um dos velhos chorando. Ele disse, o que foi que aconteceu? E contaram para ele. A Bíblia diz que Saul ficou furioso, irado. A ira que veio sobre Saul naquele dia. Eu oro para que caia sobre nós esta noite. Vou falar de novo. O mesmo sentimento que veio sobre Saul naquele dia, a minha oração é que caia sobre todos nós esta noite. A Bíblia diz que quando Saul ficou irado, o Espírito de Deus se apoderou dele. Ele foi no meio do pasto, agarrou um boi pelo chifre e rasgou o boi com a mão. Ele despedaçou um boi. Não foi uma zebrinha, não foi uma vaquinha ali. Ele despedaçou um boi. Chamou os homens que estavam perto dele, mandou um pedaço daquele boi para as principais tribos e disse, mande para aquela tribo A, B, C, D, E, F, G, mande para todos. Se amanhã, nesta mesma hora, eles não estiverem aqui, eu vou lá no arraial deles e eu vou despedaçar todo o gado que eles têm. O que eu fiz com esse boi, farei com o boi de todos. No dia seguinte, 330 mil homens vieram marchando perto de Saul. A Bíblia diz que eles colaram tanto um no outro, que era um exército de um homem só. 300 mil homens, respirando no mesmo tempo, falando na mesma hora, se movimentando de maneira igual, batendo o pé no chão. Agora eu quero que você imagine 660 mil pés batendo no chão de uma só vez. 660 mil mãos pegando numa espada. 660 mil mãos armadas. Quero que você imagine 330 mil vozes gritando. Quando esse exército se colou em Saul, Saul disse, hoje o Senhor nos dará vitória. Naás não vai furar o olho de mais ninguém. Naás vai sair desta terra, porque esta terra tem dono. Deus nos deu esta terra. Deus nos deu esta terra.
O que Deus nos deu, o diabo não pode levar. Pega esta palavra. Deus nos dará uma unção tão grande este ano de 2021. A unção será tão forte que cada um de nós vai produzir por 1000 homens. Eu profetizo que o Espírito de Deus vai pegar você nessa noite. Ele vai transformar você em uma nova criatura. Ele vai modificar a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Eu estou falando sério, estou falando debaixo da autoridade de Deus. Eu estou aqui em modo profético, recebe. Deus está mudando o seu ministério, a sua casa, o seu filho, a sua filha, o seu esposo. Deus está mudando o ciclo desta igreja. Vai haver uma unção, um avivamento tão grande em Ribeirão Preto, que Ribeirão Preto não será mais chamado de capital da cerveja, será chamado de capital do Espírito Santo sobre o estado de São Paulo. Guerreiros, soldados, se armem. Os dias que enfrentaremos serão dias ruins demais. Serão dias terríveis. E não há como voltar atrás. Um pastor americano, meu amigo, me mandou uma mensagem essa semana dizendo: por onde você passar, pelos rincões do Brasil, peça para que a igreja ore pelos Estados Unidos. E eu ainda não tinha notícia, porque eu não havia lido. Ele teve a informação privilegiada antes. E me disse: Joe Biden acabou de assumir. E já se vai a boca miúda dentro da Casa Branca de que o movimento LGBT terá toda sorte de apadrinhamento e a bandeira gay será colocada ao lado de todas as bandeiras americanas. O cristianismo vai falir. A força do anticristo começa a reinar. E a gente brincando de ser crente. Saindo da igreja porque o irmão pisou no nosso pé. Trocando Jesus por um quimba de cigarro fumado. Olhando as fraquezas das pessoas. Faça-me o favor. Jesus está voltando. Que caia sobre os nossos olhos o mesmo colírio que caiu sobre uma das igrejas do Apocalipse. Para que o Senhor unja os nossos olhos. Que os nossos olhos espirituais se abram. Para que possamos olhar e ver que, por enquanto, aqueles que estão conosco é maior do que aqueles que estão lá fora. Por enquanto, o Espírito Santo está aqui. Por favor, desembanhe a sua espada. Os batizados com o Espírito Santo não fiquem o culto inteiro em silêncio. Orem em línguas estranhas. Porque quanto mais treinarmos as línguas estranhas, mais o Senhor nos dará a interpretação dessas línguas. Vamos descobrir os dons do Espírito Santo de novo. Como, pastor? Vamos voltar a orar, vamos fazer vigílias, vamos voltar a nos unir. Está na hora de você se aproximar de crentes mais fortes. Chega de andar com esses crentes que não têm vida com Deus. Chega. Chega de andar com essas pessoas que são boazinhas, que todo mundo gosta delas. Essas pessoas nunca vão te levar aos pés da cruz. Se aproxime dos malucos. Se aproxime desses que as pessoas chamam de fanático. Se você conhecer uma casa aqui em Ribeirão Preto, uma irmãzinha de coque que ora, vai para lá fazer estágio. É hora de buscarmos o poder do Espírito Santo. Ou fazemos isso, ou o diabo vai nos engolir. Eu não sei você, mas eu quero algo novo na minha vida. Você gostaria que Deus fizesse algo novo na sua vida?